Olá! Então, eu tô viciada em alguns podcasts. Oi, gente, aqui é a Cintia, isso é série isso. Tô viciada em alguns podcasts e é louco, assim. Essa é a minha dica pra você. Esse vídeo é pra você aí que pensa assim: podcast não é pra mim e tal, mas você ainda queria tentar, você queria ver no que ia dar, se você talvez fosse gostar. Nossa, rimei tudo. E o que acontece? Quando eu comecei a ouvir, primeiro que eu ouvi foi o podcast do Projeto Humano sobre o caso Evandro. E no começo eu tinha muita dificuldade. Toda hora eu tinha que ficar voltando, porque eu não conseguia prestar atenção, eu não conseguia focar, sabe? E aí eu ficava voltando. De repente, a minha atenção ia pra outro universo, assim. E aí, um dia eu, sei lá, nem lembro como que foi, gente. Eu acho que eu pesquisei, tipo, podcasts true crime, porque eu gosto, né, de true crime. Eu pensei, vai que, né? Vai que é uma boa. Então essa é uma dica pra você. Pensa aí um assunto que você gosta muito e que você gostaria de ouvir por um bom tempo sobre aquele assunto. E aí eu pensei, tá, eu gosto de true crime. Quem sabe, né, se eu tentar ouvir algum, não dá certo e tudo mais. Daí eu pesquisei e eu achei um, gente, que se chama Crime Junkie. E eu até falei dele num vídeo de playlist aí, mas eu nem sei se saiu ainda. Se já tiver saído, eu coloco aqui. E o Crime Junkie é feito por duas mulheres, a Ashley e a Britt. E é, assim, contando casos também, a narrativa, mas, gente, a narrativa da Ashley é simplesmente sensacional. Eu não tenho palavras, assim, pra narrativa da Ashley. E aí aí eu ouvi outro episódio, e aí outro, e eu fiquei viciada, e eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo que tem pra ouvir do Crime Junkie, e eu até considerei pagar o Patreon delas pra poder ter acesso a mais vários e vários episódios exclusivos. Sim, eu considerei. E eu só não fiz, enfim, eu faria. Farei ainda. E eu só não ouvi, assim, deve ter uns 2 casos que eu não ouvi, porque são realmente casos que eu já ouvi, já vi vídeos, centenas de vídeos sobre esses casos e já cansou, sabe? Já sei. Então, mas eu assisti não. Eu ouvi até de casos que eu já tava careca de saber, porque essa expressão não faz o menor sentido, né? Careca de saber. Por que você fica careca? Porque você sabe muito. Teve vários que eu ouvi que eu já conhecia a história, mas que eu precisava de mais doses da narrativa da Ashley. E aí depois disso, como fui ficando sem episódios, eu comecei a pesquisar mais. Eu sou muito burra, eu tenho um iPhone, e nele já vem um aplicativo que se chama Podcast. E aí o que acontece? Eu tinha até esquecido a existência dele, e nisso eu tava ouvindo num aplicativo que se chama Podbean. E aí, gente, eu comecei a ouvir no aplicativo do podcast da Apple mesmo, que vem no celular. E aí eu fui pesquisando, né? E outra, às vezes no próprio episódio, assim, do Crime Junkie, tinha uma indicação de algum outro podcast. E aí eu descobri o Australian True Crime, e eu fui descobrir outros e outros e outros. Tá, gente, eu vou falar pra vocês os que eu mais gosto, mas eu escuto vários. Mas, assim, meu preferido of all time é o Crime Junkie mesmo. Mas, logo depois dele vem o Going West. Eu não lembro onde que eu descobri o Going West. Eu não lembro quem que recomendou. Ou se foram elas mesmas que recomendaram, eu não lembro. Mas aí eu conheci o Going West. Going West é um casal que faz. É a Daphne e o... esqueci o nome dele. É muito bom. Eu adoro a narrativa deles também, a dinâmica dos dois, enfim, é muito bom. E aí depois eu conheci, e aí, tipo, um vai levando ao outro. Tipo, no Going West, eu via eles recomendando, de vez em quando eles recomendavam, ou começava, tipo, um anúncio sobre outro podcast, aí eu ia. E aí eu conheci o The Unseen, que é um já britânico, uma menina britânica, e ela fala sobre casos. Inclusive, ela fala mais de casos antigos. E aí eu conheci também The Outlines, que também é britânico. E aí depois, em um deles, eu não lembro mais em qual, foi recomendado o California Dreaming. Tipo, California Dreaming. E aí esse já é mais sobre casos, né, da Califórnia. Tem também um podcast que se chama Serial, que eu minto. Depois do Crime Junkie foi ele que eu comecei a ouvir. E eu ouvi a primeira temporada dele, que é sobre um caso específico, vários episódios sobre um caso só, então lembra bastante o caso Evandro, né? E é sobre o Adnan Syed, que é um cara que tá preso, e ele diz até hoje que ele é inocente, e é um caso muito controverso, porque aparentemente não tem nada contra ele, mas ele tá preso e, né, aparentemente vai ficar pra sempre. E o Serial é incrível, assim, maravilhoso, e aí depois eu fui conhecendo todos esses outros.
Então, todos eles têm uma coisa diferente. O The Unseen eu adoro e ele é mais sucinto também. Agora, o Kill for a Dreaming, nossa, tem uns episódios gigantescos. E aí tem um que se chama All Crime No Cattle, que esse é mais sobre crimes que aconteceram no Texas, se não me engano. Então, assim, eu fui achando vários que são... Por que acontece? Eu não queria que acontecesse de eu ir achando podcasts que iam repetindo o caso, sabe? Aí acabou que eu fui achando assim, tem esse que é da Inglaterra, tem o outro que é basicamente do Texas, um da Califórnia. Então, assim, tem uma grande variedade de crimes aí, de assuntos e tal, e de acontecimentos, de lugares bem diferentes. E cada um tem o seu jeitinho, assim. Tem o True Crime Fix também, que esse é um homem que faz. A maioria que eu escuto é de mulheres, mas tem esse True Crime Fix, que é de um cara britânico, é bem legal também. Então, assim, gente, tá muito recomendado. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o nome de todos os que eu escuto. E agora eu entro também nessa parte que é inglês. Isso ajuda muito, gente. Por exemplo, o Crime Junkie. O inglês da Ashley é muito claro, é muito bom pra você treinar seu inglês. E aí você tá querendo também passar a ouvir o inglês de outros lugares. Tem o Australian True Crime, tem o do Canadá, que eu também vou deixar aqui. Em cada lugar vai ter um sotaque diferente. Aí tem The Unseen Podcast, o True Crime Fix, ou The Outlines. Esses três são britânicos. O The Unseen, por exemplo, eu acho super claro o jeito que ela fala, então dá super pra você treinar. Tem o Kill for a Dream, que é aquele inglês padrãozão, assim, da Califórnia. Enfim, dá pra você treinar muito seu inglês. Se não me engano, eu não tenho certeza, mas dá pra você colocar um pouco mais devagar na velocidade, caso você não se sinta muito seguro pra ouvir a pessoa falando na velocidade que ela fala mesmo. Mas assim, eu recomendo muito que vocês deem uma chance. Tem pra todos os gostos mesmo, gente. Todos esses que eu falei, cada um tem um jeito, cada um tem... Às vezes até tem uma estrutura diferente. Então, essa é a minha história com o podcast. Eu descobri que, na verdade, eu gosto. Então, por que não tava dando certo pra mim? Porque eu tava ouvindo coisa que talvez não fosse tão do meu interesse. Entendeu? Tá aí minha indicação. Às vezes você tem uma ideia, assim, já preconcebida, tipo, não gosto de podcast mesmo, eu não tenho paciência, porque eu tinha muita dificuldade em concentração, mas eu acho que isso até talvez tenha me ajudado no processo de melhorar a minha concentração. Eu simplesmente descobri que era só eu ouvir de temas que eu gosto, então eu tenho conseguido manter, eu não tô perdendo mais a concentração, não tô só quando, sei lá, começa a mexer no aplicativo enquanto eu tô ouvindo, daí eu falo, peraí, não prestei atenção. Mas antes a minha atenção ia embora, assim, mesmo se eu não estivesse fazendo nada. Então essa é a minha dica pra você. Pesquise podcasts. Tem podcast de tudo quanto é tipo de coisa. Então pensa assim, um assunto que você gosta, mas que você não se cansa de ouvir sobre aquilo. Pensa numa coisa assim e pesquisa. Pensa em um assunto que você gosta muito. Livro, sei lá, pesquisa. Porque funcionou bastante comigo e pode funcionar com você. Mas enfim, é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Não se esquece de curtir este vídeo, manda pra alguém que tá aí aflito, pensando, eu queria ouvir podcast, mas não é pra mim. Dá uma fuçada no canal, porque aqui tem vídeo de todo tipo de coisa, eu tô sempre tentando dar dica pras pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo, tchauzinho!